O Rodrigo ele vai estar dando um testemunho acerca do Projeto Amor, vai estar falando um pouco acerca desse projeto. É claro, nem todos os irmãos podem ir, mas você pode contribuir de várias formas. Então, se Deus tocou no teu coração, depois esteja procurando o Rodrigo e se inteirando mais de como que funciona e de como que você pode contribuir com essa obra. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, falo para vocês, ontem foi algo sobrenatural mesmo do Senhor. Ontem nós vimos verdadeiramente a mão do Senhor agindo nesse projeto Amor. Vocês perceberam que ontem estava chovendo. Quando está chovendo assim, geralmente a gente não vai para a rua. Mas só que estava no propósito do nosso coração de ir, que era o foco mesmo de fazer o projeto Amor ontem. E ontem seria o quê? Não ir para as UPAs, ir somente na rua, levar alimentação para os moradores, não o alimento físico, mas o alimento espiritual, a palavra. Chegando na rua, nos deparamos com muito poucos moradores. Chegamos ali ao Alcântara, falamos com os 3 moradores mais ou menos, e Deus falou assim, já tinha falado no nosso coração, vai para a UPA, vai para a UPA. Pegamos e fomos para a UPA. A primeira UPA que a gente foi a UPA do Culubandê. Olha como já começou o sobrenatural de Deus. Chegando ali, eu tinha até brincado com o irmão Davidson, poxa, eu estou cheio de fome, que eu nem comi nada. Ele falou, Rodrigo, hoje eu vou te servir. Ele pegou um copo de Nescau para mim e um pão, eu estava lanchando, só que estava chovendo bastante. E, tipo assim, chovendo, não estava me importando com a chuva. Eu estava focado em esperar eles voltar para a gente poder servir os irmãos que estavam lá dentro. E chovendo muito, não dando importância, só que eu escutei uma voz, vai mais para ali. Irmãos, eu estava atrás do carro dele, eu só fiz isso daqui, ó, dei um passinho. Eu olhei para o alto, já não estava chovendo mais onde eu estava. E aqui estava chovendo. E aonde eu estava, não estava chovendo. Eu falei assim, nossa Senhor, o que é isso? Depois vem o irmão Davidson, assim, rápido. Rodrigo, vai lá dentro, que vai liberar para poder entrar, para vocês poderem orar. Eu falei, opa, eu larguei meu copo de Nescau e fui aonde estava o irmão Gelton. E chegando lá, eu falei, irmão, e ele falou assim, ó, vai liberar para a gente poder entrar, para poder orar. Eu falei, tá bom. Aí o irmão estava assim, poxa, será que vai liberar mesmo? Ele perguntou, será que vai liberar? Aí ele perguntou, foi o guarda, não foi esse irmão Gelton? Não, vai liberar sim, já está liberado, pode ir lá. Chegamos na primeira pessoa, começamos a conversar com a pessoa. Meu irmão, a gente pode orar por você, os familiares dele? Pode orar sim, pode orar por ele. Foi até o seu Emiliano, o primeiro que pediu oração. A segunda pessoa foi a Simone, que a gente até orou aqui, ela está com pneumonia. Ela estava falando baixinho, a gente falando do evangelho para ela, e ela concordando, a gente falando para ela da importância de estar congregando, da importância de estar seguindo o Senhor. E ela concordando, ela até perguntou até onde era a nossa igreja, ela chegou a perguntar e tudo, a gente foi falar para ela onde que era. E assim, ela falando baixinho, e algo que eu percebi, o irmão Gelton percebeu, a gente falando do evangelho para ela, os olhos dela brilhavam. Ela falando com a vozinha baixinha, mas os olhos dela brilhavam, e isso assim cativou a gente. E depois falamos com o seu José. O seu José, ele até então, ele está com o coração um pouco amargurado, mas o Senhor, para a glória do nome dele, ele usou o irmão Gelton. O irmão Gelton falou do evangelho mais severamente para ele, que ele não tem que olhar para a pessoa, ele tem que primeiramente se arrepender e buscar o Senhor, e olhar para o Senhor, não olhar para as pessoas. Falamos com essas 3 pessoas, e eu falei assim, irmão, olha que coisa linda que foi, saímos dali, tinha mais pessoas ali, só que as outras pessoas estavam dormindo. A gente saiu dali maravilhado mesmo, porque a gente viu o sobrenatural do Senhor, a gente percebeu que a chuva não foi impedimento da gente fazer o projeto, que não houve obstáculo, mesmo tendo essa bagunça que teve ontem, que alguns preferiram bagunça do que adorar o Senhor. Alguns preferiram tal que alegrando a carne do que alegrar o espírito. E algo que a gente teve motivação, fazer a vontade do Senhor. E isso alegrou muita gente. E o morador que a gente falou na rua foi o Rafael, que ele decidiu, ele falou, eu não quero ficar mais na rua. E algo que me chamou a atenção
foi um rapaz que estava do lado dele, o Eduardo, falou assim: olha, eu já estou saindo da rua, eu não vou ficar mais na rua. Arruma uma casa de recuperação para ele não ficar mais na rua, que eu não quero que ele fique mais na rua também. Eu quero que meu amigo saia da rua, que ele vá para uma casa de recuperação. Eu falo para vocês, irmão, eu falando aqui, vocês podem estar pensando assim: pô, deve ser legal. É igual eu falei uma vez numa pregação, a pastora Nínia até ficou brincando comigo, um bolo de chocolate. Eu posso falar para vocês, eu comi um bolo de chocolate muito gostoso. Vocês vão dizer: Rodrigo, como é que eu vou saber que é gostoso? Eu não comi? Projeto Amor, evangelismo, é a mesma coisa. Vocês só vão saber que é bom vocês participando, vocês conversando com as pessoas. Muitas das vezes, irmãos, a gente quer ficar preso nas nossas quatro paredes, só que lá fora o mundo está gritando, pedindo socorro. Como é que ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem quem vá? Aqui, ó, está quem pode pregar. Vocês estão disponíveis? A seara é grande, pouco são os ceifeiros. O chamado é para todos. O Senhor, ó, eu não estou dando esse sermão para ninguém, porque isso o Senhor cobrou primeiramente para mim. Ele não falou ficai, ele falou ide. O ide é para todos. É nossa obrigação, porque chegar amanhã, ele vai dizer assim: Senhor, eu fiz isso em seu nome, Senhor, eu fiz aquilo em seu nome. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. O que a gente quer fazer? A gente quer ficar parado dentro da nossa casa ou a gente quer levar o evangelho? Ó, eu falo para vocês, meus irmãos, ontem foi sobrenatural você poder compartilhar algo que aconteceu quando o pastor Ala falou que ele foi visitar a irmã do Tiago. As pessoas pedindo oração, as pessoas pedindo: por favor, ora por mim. Irmãos, as pessoas estão clamando, elas estão pedindo ajuda. Por favor, irmãos, não se calem não se escondem não, por favor, deixa isso arder no coração de vocês, pede ao Senhor: Senhor, me responde, qual o ministério, qual parte o Senhor quer que eu faça? Ó, tem o Projeto Amor, tem o evangelismo, tem as irmãs da visitação, tem vários grupos, irmãos, não tem desculpa para a gente. A desculpa que a gente coloca: está chovendo, o sol está muito quente, hoje não dá para mim poder fazer. Irmãos, vamos sair do nosso comodismo, por favor, em nome de Jesus Cristo, tá? Eu agradeço a oportunidade, tá, pastor? Fiquei sabendo logo cedo que a saída do Projeto Amor ontem foi uma grande bênção para a glória de Deus, e eu queria então chamar alguém aqui do projeto, e os irmãos escolheram a irmã Jéssica, os irmãos do Projeto Amor escolheram a irmã Jéssica para contar um pouquinho como foi a saída de ontem do Projeto Amor. Eu gostaria que os irmãos então recebessem com carinho aqui a nossa irmã. Hein? Glória a Deus. Irmã Jéssica, para quem está nos visitando, explica um pouquinho o que é o Projeto Amor, e depois você pode dar aí o testemunho. Eu vou ajeitar o som ali e já volto. Tá bom. Tudo bem, gente? A paz. Para quem não conhece, o Projeto Amor foi uma inspiração de Deus com o nosso pastor, né? Pastor Ala. Já iniciou outrora. Eu não era dessa igreja, eu não era daqui, não congregava, e deu uma parada, mas daí voltou. E para a glória de Deus voltou, e esse projeto da assistência, a princípio foi assistência a moradores de rua, né? Não dá só alimento físico, mas ao alimento espiritual. Então os meninos vão para a rua, evangelizam os moradores de rua, dão assistência, né? Mas o Espírito Santo, como conduz tudo, né, inspirou nosso irmão Paulo a ir mais adiante. Então inspirou ele para que a gente desse um passo maior, e esse passo foi nas UPAs. Então, nas UPAs, a gente, no caso, na rua, só quem vai para a rua são os homens, por prudência. E nas UPAs, quem vai são as mulheres, né? E aí, a minha segunda saída, né?
e tem sido uma bênção, né? É muita coisa, talvez eu me perca, né? Mas que eu possa lembrar de tudo que aconteceu. Mas nessa última saída, nós fomos na UPA daqui do Pacheco, do Culubandê e de Santa Luzia, exatamente. E aí, quando nós chegamos lá, né, a gente se apresenta, fala de Deus, fala de Cristo, né, para aquelas pessoas que estão ali, e não só pacientes, mas a gente também fala para os médicos, para os enfermeiros, a gente apresenta a Deus, né, e também leva algum alimento, algum pão, algum lanche, né. E aí, nessas saídas, para a glória de Deus, as pessoas que se achegaram a gente, né, se achegaram a nós, a gente percebeu que eles estavam sedentos da palavra de Deus. E não só os pacientes, mas os enfermeiros também. Eu lembro que um dos enfermeiros, ele pegou um copo de Nescau, né, e cachorro-quente, e eu estava conversando com outro rapaz que estava afastado, falando do amor de Deus, da importância dele de se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Só que o enfermeiro estava aqui do lado e ele estava com um copo na mão e o lanche na mão, né? Mas esperando que eu falasse com ele também. Ou seja, ele estava sedento de ouvir a palavra de Deus. E quando eu me direcionei a ele, fui falando, ele reconheceu que precisava voltar para Deus, né? Ele e como muitas pessoas ali. E ali, como um trabalho é um trabalho constante, né? Então, o pessoal está sempre indo. Então, as pessoas já visaram, né? Já conhecem. Torna-se conhecido e também tem confiança, né? Então, lugares na UPA, dentro da UPA, que é algo restrito, a gente passou a entrar também, como as salas sala vermelha e a sala amarela, né? Para quem já visitou, assim, foi para a UPA, sabe que esse lugar é um lugar de pessoas que estão em situações bem difíceis, e aí a gente percebe quanto nossa vida é muito frágil, né? Pessoas acamadas, pessoas assim, em estado muito ruim. Mas quando a gente chega lá, o olhar daquelas pessoas, assim, fala assim, poxa, que bom que vocês estão aqui, é gratificante. E lá a gente se deparou com pessoas, a gente orou, passou em cada leito, né? E a gente orou por aqueles enfermos, para a glória de Deus. E o Espírito Santo foi conduzindo aquela conversa para muitos que tiveram algum dia um relacionamento com Deus, que voltassem a ter. E pessoas que estavam afastadas, que reconheceram que precisavam voltar. Pessoas que falaram assim, poxa, quando é que vocês vão vir de novo? Sabe, chorando, querendo voltar, que a gente voltasse, né? E pessoas pedindo oração, pedindo perguntando aonde que é a igreja, aonde que a gente congregava, porque a gente chega lá, mas não fala que nós somos da Igreja Bíblica Cristã, não. A gente vai falar de Cristo. E aí, no final, a pessoa, quando vocês são da onde? Aí a gente fala, mas a gente não chega falando que nós somos da igreja tal. Nós não falamos da denominação, nós falamos de Cristo, né? E aí as pessoas se interessam por essa palavra e querem visitar. Em um dado momento também, um rapaz que também estava afastado, o Espírito Santo me conduziu a falar com ele, e eu falei assim, olha, você já teve experiência com Deus, né? Eu falei assim, Eu falei assim, olha, Deus quer ter relacionamento com você, voltar a ter relacionamento com você. Ele era baixista, né? Era do grupo de louvor, mas se afastou. E a gente falando, a gente vendo que a palavra de Deus estava sendo quebrantado pela palavra, e com os olhos assim, segurando o choro. E o pai dele falou assim, não, eu estou intercedendo pela vida dele. Ou seja, muita coisa aconteceu. Nós também vimos muitos jovens, infelizmente, assim, jovens que estavam indo para uma festa, né? Eles estavam caracterizados
e eles estavam com vários jovens assim, em média de 16, 20, 19 anos, né? 16, 19 anos, né? Ou menos também, né? E eles estavam com uma garrafa de vodka, eles estavam caracterizados, eles estavam com preservativos, vários preservativos, eles usavam preservativos como se fosse brinco, colocavam aqui uma cartela de preservativo, ou seja, a gente já imaginava para que tipo de festa eles estavam indo. E aí, dado momento, quando a gente estava entregando o lanche para eles, o Rodrigo falou para boa parte dos jovens, mas uma menina se destacou daquele grupo, e aí eu colei com ela. Eu falei para ela assim, você está doida para ir para a festa, né? Aí ela falou assim, tô. E batendo o pé, né? Querendo ir para a festa. Eu falei assim, você já se perguntou em algum momento se hoje, por exemplo, for o seu último dia, para onde você vai? Para onde vai sua alma? Ela abaixou a cabeça. Ela falou, você não precisa me responder, mas você tem ciência para onde você vai? Você conhece Jesus Cristo? E ela ficou assim muito quebrantada. Eu falei assim, olha, volta para Deus, se relaciona com Deus. Falei sobre a importância do arrependimento ali para ela. Eles foram para a festa, mas eu creio que a palavra de Deus ali foi implantada no coração deles, né? E assim, tem sido maravilhoso, né? Tudo que tem acontecido, pessoas se achegam a gente, se achegou o Paulo, a gente, né, que nós fomos para as UPAs e pedindo oração, se abrindo, conversando, como se nos conhecesse, sabe? Mas a gente vê que é Deus conduzindo tudo. Então, eu saí de lá, eu e os demais irmãos que estavam com a gente saiu de lá, assim, maravilhado. Eu fiquei com a maçã do rosto, assim, dormente de tão... Estava sorrindo, né? Mediante a tudo que aconteceu, a todas as palavras, a todas as pessoas que a gente conseguiu falar, né? Que o Espírito Santo conduziu, né? E não se trata da gente, não fui eu, não foi o Paulo, não foi o Gelton, não foi um desintegrante, foi Deus, é Ele, foi sempre Ele, é sempre Ele, a glória é sempre dele. A gente não tem capacidade nenhuma, às vezes a gente chega a depois a gente vê, tem 3, 4, 5 ao nosso redor, e a gente às vezes não dá conta. Eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Né? Mas aí Deus conduz tudo, né? E à medida do possível, a gente vai falando, a gente vai pregando, e tem sido uma bênção, para a glória de Deus. E a gente percebe que, tanto no Projeto Amor, quanto de Porta em Porta, que a necessidade, o tamanho do trabalho que é, né, Júlio? O tamanho do trabalho que é, e poucos são os trabalhadores, né? E a gente vê a necessidade que é falar do amor de Deus, e as pessoas sedentas. A gente vê que São Gonçalo tem mais igreja por metro quadrado, né, na região, mas as pessoas não sabem quem é, não sabem o que se trata. Deus não sabe, só diz que Ele é bom, mas não sabe, que não conhece. E tem gente dentro da igreja que se diz evangélico, e é muito interessante, a gente se deparou com uma senhora que falou que não precisava porque ela era pastora, ela estava na UPA, como se a gente não precisasse, né? Mas o próprio Jesus passou por isso, se a gente não vai passar, né? Se a gente não for passar, com certeza. Mas é isso, Deus tem, assim, cada saída, a cada saída que a gente tem feito, é uma experiência muito boa, uma experiência, assim, eu particularmente me sinto útil na presença de Deus, me sinto útil na obra de Deus, né? Então, é isso, graças a Deus. Deus toda a glória.